Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa Páscoa. Feliz Páscoa pra você. Ô, Jano, você tá louco? A Páscoa, o domingo já foi. Não, não, não. Para nós cristãos católicos verdadeiros, a Páscoa vai embora. São 4, 5 semanas de Páscoa, de passagem, pechá da nossa vitória. E logo vai estar próxima a nossa Páscoa definitiva, né? Não só nossa, porque se eu tiver um piripaque aqui agora, dá uma travada no coração, Deus falar, chega, tua hora já deu minhas batidas de coração, e ele parar aqui, eu deitar para o lado, minha alma desprender do meu corpo, eu já vou fazer a minha passagem, né? E não é passagem espírita, como os espíritas acham, mas é a passagem de Deus, né? Passagem conforme Jesus Cristo, conforme o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, né? Aí eu vou ter feito minha passagem. Mas essa passagem que eu falo que está próxima é a passagem para toda a humanidade, para toda essa situação do mundo. Então eu louvo, bendigo, agradeço ao meu Deus pelo dia de hoje, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, por esse dia mara. Quando eu olho para lá é que eu estou olhando para Jesus, viu? Estou conversando com ele. Então um dia mara, hoje, dia 11 de abril de 2026, do ano do nosso Senhor Jesus Cristo, 11 de abril de 2026, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, 7h38, 17 graus, 748 metros acima do nível do mar, nos Alpes dos Conchas, saindo um sol mara, sábado espetacular, maravilhoso, um Shabá, dia que une a antiga aliança com a nova aliança, essa nova arca da nova aliança que é a mãe de Jesus. Então o dia por excelência dela hoje, dia por herança, por direito e por conquista. Não adianta ficar nervoso, brigar e falar, a mãe de Jesus é dela esse dia. A maior coroa de glória no céu que recebeu o maior ser humano da terra, não só mulher, mas o maior ser humano da terra, ser humano perfeito, está ali. A Virgem Maria, a mãe de Jesus, é a nossa mãe espiritual. Ninguém está no nível dela. Humanamente falando, ela só, humanamente, chega ao nível de Jesus. Humano. Jesus como Deus, lógico, infinitamente acima dela, né? Mas como ser humano, o único que chega no nível de Jesus, tete a tete, é ela. Entendeu? Então não fale bobagem. Quando for falar bobagem a respeito da mãe de Jesus sem conhecer, feche sua boca, fica quietinho. Para você não chegar do outro lado lá no seu julgamento, você der de cara lá, ela é a direita de Jesus. O maior trono no céu, depois da trindade, é dela, acima dos homens e dos anjos. O trono é dela, não adianta você querer tirar, foi Deus que deu. Não adianta você chegar lá e falar seu besteira, desce daí, quem é que manda você subir nesse trono? O trono é dela, por direito, por conquista, por herança. Larga a mão de ser besta. Eles falam, que Abraão tem um grande galardão. Tem, lógico que tem. Moisés tem um galardão, tem. Mas acima deles todos está a Virgem Maria. Carregou o próprio Deus no ventre, né? Às vezes quando a pessoa fica muito metida, a gente fala assim, né? Não, hoje o jovem não sei se fala isso, mas a gente costumava falar assim, parece que tem um rei na barriga. Ela não tinha só o rei na barriga, não. Ela tinha o próprio Deus na barriga. E a mais humilde de todas, quietinha, se abaixou, se apagou. Os apóstolos, quando foram decidiram escrever os evangelhos, ela ainda estava viva. E queriam escrever mais coisas a respeito dela, ela não deixou. Falou de mim só o necessário para falar do meu filho, só. Porque tem ligação direta com ele. Muitos milagres, muitas coisas ela fez, muita oração, muita união com Deus, muita união espiritual, muita humildade, muito serviço ela fazia, renunciava pelos outros. A humildade, o amor por excelência estava nela. O Espírito Santo estava com ela e ela sempre humilde, né? Ela que merecia toda a glória humana, vamos dizer assim, né? Não a glória divina que é devida a Jesus, mas que deveria essas honras todas nós deveríamos dar a ela, nossa mãe, nossa nova Eva, nossa nova mãe espiritual.
E o ser humano, os ingratos, filhos ingratos, despreza ela, não entende, não enxerga o plano dela na salvação, não enxerga que... Cadê as feministas para defender ela? Para empoderar ela, né? Eles querem ficar se empoeirando, mas esquecem dela, né? Porque assim como Deus trouxe a salvação, aliás, assim como o homem pecou, Adão pecou, e caiu a maldição sobre ele, toda a humanidade, e nós pecaríamos muito mais que ele. Eu não faria isso se eu fosse Adão. Você faria bem pior. Realmente, você não faria o que Adão fez, você faria bem pior. Você comeria ali um saco daquelas frutas lá da árvore e ainda jogaria os caroços e começava a tirar, fazer briga com Eva de caroço de maçã, de sei lá de que fruta que era. Você enfiar o pé na jaca. Entendeu? Não fala bobagem não. Então, no nosso pecado que vem de Adão, ele pecou como homem. Eva também não pecou? Pecou, e deu para Adão também comer. E não tem essa que Adão foi obrigado. Por que é obrigado pela mulher? A mulher falou só que era agradável e ele comeu. A mulher pecou, ele pecou também. E se o homem pecou e a mulher também, o gênero feminino, masculino, os dois juntos, então a salvação tem que vir também, não só do gênero masculino, mas a salvação vem do gênero feminino e masculino. Por isso que essa grande participação dela na nossa salvação, corredentora junto com seu Filho Jesus, medianeira das graças, ela intercede. Quantas pessoas já estavam com o pezinho no inferno e conseguiu ser resgatado por causa dela? Inclusive até um papa. Vocês pensam que papa também não peca? Papa peca, padre peca, nós temos que pedir perdão, está sempre em oração. Pastores metidos a besta que falam que o papa é besta, que não conhece nada, que não tem nada de papa besta. Uma hora nós vamos falar sobre isso. Existe a besta eclesiástica, que não é um papa. Existe a besta fera, 7 cabeças, 10 chifres, que já está aí no mundo, que é o G7, o G20. O G7 é as 7 cabeças dessa fera, está no mundo aí. Os atores do Apocalipse estão tudo aí, os atores do circo, os personagens já estão tudo aí. E agora eu estou desconfiando de um aí que está agitado, que é o Jesus diz aqui no Apocalipse 6, vamos fazer um comentário depois, eu vou falar sobre isso. Vou dar um resuminho para vocês ficarem com vontade, vocês me pedirem. Vocês não falam nada, vocês entram mudo e saem calado lá no nossos vídeos aqui, né? Então, Jesus abre o 6º selo, o primeiro selo. Eu estou confundindo com o 6º selo porque o Senhor Jesus falou para uma pessoa recentemente para Deus é 10 anos, 15 anos, viu? Falou recentemente para uma pessoa que está para abrir o 6º selo. Mas ele ainda, o primeiro selo está sendo aberto agora, pelo que eu estou entendendo. O primeiro selo, vocês lêem lá para ver o que é. O cavaleiro do cavalo branco já saiu. E o segundo selo, aliás, nesse primeiro selo, já saiu o segundo cavaleiro, já saiu atrás também. O segundo cavaleiro do Apocalipse, olha que espetáculo. Você vê, Deus é tão bom que ele ainda faz uma forma, já que vocês gostam de filme e tal, e ficção e pereré, Deus fez o Apocalipse, a revelação, né, do nosso presente e futuro. Ele fez em forma de um cenário bonito, de um filme espetacular. É o drama, entendeu? Romance e drama. Deus é o melhor autor que existe. Aliás, o autor da vida, né? Por excelência, é o autor da vida. E os personagens estão aí, gente. Você fala, Jonas, mas já tá falando de Apocalipse, tá dando risada. Lógico, porque o meu rei, o meu Deus está voltando e ele vai transformar esse mundo. Lá o que ele diz? Enxugarei dos vossos olhos toda lágrima. Não haverá nem dor, nem ai, mas vai haver a felicidade para os meus filhos. Vou extirpar o mal do mundo, vou tirar os satanás, os seus demônios, todos rebelados, todos que se apegam às trevas para fazer o mal e deixar o mundo torto, judiar das crianças, judiar dos animais, destruir a natureza. Eles vão ser arrancados da terra, defenestrados. Vou renovar a terra, vou fazer uma nova criação, vou levar sobre vocês novamente, vou abrir o paraíso, o jardim do Éden novamente por 1000 anos. É isso que Jesus nos diz. E não é fim de mundo não, como esse xarope fala. Então você que é jovem, faça os seus projetos, faça os seus planos, toca para frente. Mas nunca esqueça, ponha Deus sempre em primeiro lugar. Não esqueça das suas orações, converse com Jesus, converse com Deus. Fale com Ele, fale dos seus problemas, fale dos seus dramas, dos seus traumas, dos seus pecados, das suas mazelas. Fale com o Senhor Jesus.
E você vai entrar nesse Éden que ele está criando na Terra. Já está pronto, já espiritualmente Deus já fez, só vai trazer existência aqui para nós. A hora que o livre-arbítrio do ser humano for prosseguindo. E o primeiro cavaleiro já saiu disparado aí. O cavalo branco. O cavalo vermelho já saiu atrás também. Tá os dois aí no mundo. A gente vê na notícia todo dia já os dois cavalos. O terceiro vai chegar logo logo. O terceiro e o quarto cavaleiro. Quarto cavalo. Entendeu? Mas vamos ao nosso assunto aqui. Eu estou distraindo, divagando em devaneios verdadeiros, né, Senhor Jesus? Tu és o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, entendeu? Não vai essas conversinhas do povo de Nova Era, do mundo pagão, daqueles que estão vacalhando, daqueles que querem cochear entre Deus e o diabo, entre Deus e os pecados, entre Deus e o mundo. Não vai atrás desses caras, não. Né? E ficam falando que tem vários caminhos. O Senhor Jesus fala, eu sou, João 14,6, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Jesus fala, vem. Por que, Jonas, vem? Não é vai, não é vai. Tem gente que traduz errado a Bíblia aí. Tem um grupo aí de uma seita secreta que adora mudar as palavrinhas na Bíblia para perder a força e para alterar o contexto da palavra. Jesus fala, ninguém vem porque o Pai estava com ele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um. Tudo que é do Pai é meu, tudo que é meu é do Pai. Aí você fala, como é que pode, Jonas? Pega 3 velas. Aí você junta as cabecinhas das 3 velas assim. Vê se vai ficar 3 fogos divididos. Como é que vai ficar as cabecinhas das velas? Um só fogo. É isso que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A luz na luz na luz. Os dois ali, os 3 estão juntos. Juntos e misturados, como a gente fala hoje na gíria, né? Então tá bom, gente. Vamos ler lá. Obrigado, Senhor Jesus, pelo dia de hoje. Obrigado, meu Deus, pelo esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós e as boas obras que de antemão o Senhor preparou, Senhor Jesus, para que nós as praticássemos nesse dia espetacular. E muito obrigado, meu Deus, mais um dia de existência, seja na doença, seja na dor, seja no sofrimento, seja na alegria, não interessa. Mais um dia tu nos deste aqui nessa terra para nós expressar através da fé, que é uma maravilha, meu Deus. O nosso amor por Ti, nossa fé mesmo, nossa esperança, nossa expectativa, né, Senhor Jesus? Muito obrigado, Senhor. Tudo vai para o bem, tudo vai terminar bem para aqueles que te amam, né, Jesus? Como diz a tua palavra. Tudo é para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. E quem não ama, Jonas, como falava meu irmão, irritado, com raiva. Falei, quem não ama, infelizmente, meu filho, é para desgraça. É para sofrimento e para morte. Então vamos lá. Obrigado, Senhor. E o teu Espírito vai junto com essa palavra, Senhor, transformando, curando, libertando, Senhor. Tirando todo o mal, afastando toda a tristeza, toda a dor, tirando toda a falta de esperança. O Senhor venceu tudo, Jesus. Hoje no nosso mundo a gente fala assim, só não tem jeito para a morte. Mas o Senhor até para a morte, o Senhor deu jeito. O otimista fala, tem jeito para tudo, né? E a gente fala assim, tem gente para tudo. Só não tem jeito para a morte, mas o Senhor deu jeito até para a morte, Senhor Jesus. O Senhor não tem essa, não. Eu sou a ressurreição e a vida, como o Senhor Jesus falou. Aquele que crê em mim, aquele que comer a minha carne, beber o meu sangue, ainda que esteja morto, viverá. Então vamos lá, Marcos 16. 16 do 9 em diante. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. 16 do 9 em diante. Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, que dia, gente? Que dia, gente? Que dia? O dia da nova aliança, primeiro dia da semana. Que dia? Domingo, depois do 7º dia. Por isso que, depois que passa o domingo, a gente fala segunda-feira, porque é o segundo dia. Deixa eu abaixar um pouquinho o salmo aqui, parece que está um pouco alto, né? Conforme o salmo eu recomendo vocês, viu? Salmos cantados, um espetáculo. Ou você mesmo cante, se não tiver computador, se não tiver celular. Acho que todo mundo tem celular, né? Então diz assim, ó. Então no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiramente, publicamente a Maria de Magdala, porque ele já tinha aparecido a mãe dele de madrugada. Logo na virada da meia-noite, ele já tinha aparecido para a Virgem Maria, para a mãe dele. Como você sabe, Jonas? Primeiro, lá atrás, há uns 15, 20 anos atrás, eu tinha uma intuição dessa no meu espírito. E de uns tempos para cá, aí, devido a revelações e aparições de Nossa Senhora para outras pessoas, ela falou que ele apareceu primeiro para ela. É verdade, né? Tem um mandamento de Deus que fala assim, Jesus cumpria todos os mandamentos, não cumpria? Ah, cumpria.
Cumpriu ou não cumpriu? Se Jesus não cumpriu os 10 mandamentos, então, meu filho, nós todos vamos de ponta cabeça para o inferno. Mas Jesus cumpria todos os mandamentos. E um dos mandamentos principais era esse: honrai pai e mãe. E será que Jesus não honrava a mãe dele? Será que ele não honrou a mãe dele? Lógico que honrou. Ela foi a primeira a ver ele vivo. Imagine a alegria dessa mãe, depois de ver ele todo estribuchado lá, esbagaiado. E de repente ela vê ele aparecer para ela no quarto dela lá. O filho dela amado. Nossa, que maravilha. Imagine, gente. Imagine, esse é o verdadeiro imagine. Não aquela música lá que fala bobagem. Imagine isso. Aquela mãe que sofreu ali, o sangue dele pingando em cima dele, desfigurado, não tinha mais aparência humana. Carregou sobre si as nossas dores, levou com as nossas enfermidades, e nós o reputávamos um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes. Então agora você imagine ela ali, o sangue pingando nela, esses ingratos ainda ficam falando mal dela, esses nojentos. Desculpa, Jesus, chamar eles de nojento. Esses ingratos a essa mãe tão sofredora, por ele sabia que o senhor estava morrendo por esses nojentos. E ele dizia, ela é uma qualquer é sua mãe, seu vagabundo. Qualquer seu nariz. Ela é a primeira de todos, a mulher das mulheres, a maior criatura humana que existe, o maior ser humano que existe é ela. O maior galardão no céu, os evangélicos gostam muito de falar os protestantes de galardão. O maior galardão no céu é dela. Mas vamos lá, eu me irrito às vezes que o pessoal fala mal da mãe de Jesus. Não pode falar bem dela, fecha sua boca. Vai se unir ao dragão para vomitar um rio contra ela. Vocês não vê lá no Apocalipse 12 que o demônio tem maior ódio dela e vomitou um rio sobre ela. O que é vomitar um rio? É falar um monte de mentira, tentar sujar a imagem dela. Falar, ela teve 20 filhos, teve 12 filhos, 13 filhos, que nem um vagabundo. Desculpa, Jesus, que nem um andou falando aí, um protestante ignorante, burro, cheio de malícia. Não entende que é um jardim fechado, ali só entrou e saiu um filho só e de forma sobrenatural. Assim como entrou através do Espírito, saiu, atravessou a parede do útero dela e saiu pela lateral, pelo lado direito do corpo dela, Jesus. Eles não enxergam o poder de Deus, é piedoso, mas tira o poder de Deus, nega-lhe o poder. Então vamos lá. Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios, ó. Primeiro dia, então, ele apareceu publicamente para Maria Magdala, né, que é Madalena, porque é lá de Magdala, a região, né, de quem tinha expulso 7 demônios. Entendeu? 7 demônios, ela era prostituta, estava presa pelos demônios, estava escravizada no pecado, os demônios tinham fincado as unhas nela, pela vida miserável que ela teve. Aí foi para a prostituição, porque era desprezada a mulher, não tinha condições, de família pobre, aí foi se prostituir, entendeu? E aí os demônios foram entrando, 7 demônios Jesus tocou dela, e falou, vai e não peques mais, né? E ela foi liberta, se converteu, mudou de vida. Então aí Jesus, né? Depois eu ia ler aqui o trecho embaixo, mas vai estourar nosso tempo, né? O que nós teríamos que está dizendo aqui, ó, a passagem de 9:20 fala nos manuscritos mais antigos, né? Então diz assim, ó. Então falou com Maria, foi ela, daí foi essa Maria de Madalena, né? Foi Maria de Magdala, porque a conversão dela foi grande, ela não tinha medo de nada, ela estava lá nos pés da cruz, morreria por Jesus Cristo. Ela sim morreria, não como Pedro que acabou negando, mas se arrependeu, graças a Deus, e acreditou na misericórdia e voltou. Judas não se arrependeu, teve remorso, mas não voltou atrás, não acreditou que Jesus podia resgatar ele. Por isso que eu falo, ainda que você esteja afundado na lama, até a cara, o nariz, o focinho, os cabelos de bosta, de lama, de sujeira, de peixe, de pecado, Jesus te tira daí, se você acreditar na misericórdia dele. A misericórdia dele cobre todos os seus pecados. O sangue dele é mais forte que todos os seus pecados. O amor dele é mais forte. Basta que você se renda e entregue para ele. Falar, se o senhor pode, então faça isso por mim. O senhor pode me limpar dos meus pecados e me resgatar? Jesus, estou aqui, ó. Abre os braços, deita aí no chão no teu quarto e fala, estou aqui, Senhor. Deita com a cara no chão, eu me entrego, eu me rendo. Faz a tua obra em mim, faz o teu poder, chacoalha, sapeca, chicoteia, queima, tosquia. Me salva, meu Deus. Me tira desse desgosto, dessa tristeza, desse tormento. Então foi ela, Maria de Madalena, noticiá-la aos que estiveram com ele, os apóstolos, os quais estavam aflitos e chorosos, tá vendo? Os apóstolos estavam todos chorosos, Jesus tinha morrido, estavam lá tudo tristes, o sonho acabou, era um sonho tão bonito, o sonho acabou, eles estavam lá tristes, morreu.
3 dias já que ele está enterrado. Quando souberam que Jesus vivia e que Maria tinha o visto, não quiseram acreditar, você viu? Eles ficaram, mas é uma coisa espetacular, nunca tinha se ouvido falar um negócio desse, né? Então, daí aqui embaixo, no 12. Mais tarde, Jesus apareceu sob outra forma, 2 entre eles que iam para o campo, os discípulos de Emaú. Essa passagem se encontra em detalhes lá em Lucas, do 24, do 12 ao 35. Depois vocês leem e meditam lá. Lucas 24, do 12 ao 35. Está em detalhes, né? Esses discípulos de Emaú, a volta que eles fizeram, e voltaram lá, e Jesus apareceu com eles caminhando para a cidade deles, 11 quilômetros de Jerusalém. Eles voltaram correndo de madrugada mesmo, que Jesus apareceu para eles e desapareceu, eles voltaram correndo para falar, né? E eles foram anunciá-lo aos demais, mas eles tampouco acreditaram. Era muito difícil, né, acreditar numa coisa dessa. Por fim, Jesus apareceu aos 11. Ô Jonas, não era 12? Infelizmente, um não acreditou na misericórdia divina, que amanhã nós vamos comemorar a festa da misericórdia divina. Comemore muito, porque a misericórdia divina que fez Jesus ir até a cruz e derramar o seu sangue. A misericórdia disso, essa é a obra da misericórdia divina, a paixão e morte de Jesus na cruz. E amanhã, pela igreja, Jesus pediu para Santa Faustina que fosse comemorado o primeiro final de semana depois da Páscoa, o primeiro domingo depois da Páscoa, fosse proclamada a festa da misericórdia divina. Então comemore, né? Ele não acreditou, Judas não acreditou e acabou, infelizmente, indo para os quintos dos infernos e está lá ajudando os demônios, agora na perdição das almas e sendo torturado. Perpétuo remorso. E as moedas aparecem na mão dele, queima as mãos dele, as moedas de prata, depois some, depois ele procura as moedas, ele não quer, joga fora, as moedas voltam para a mão dele. É um tormento terrível, uma coisa horrível, medonha. Vocês não têm noção, tem gente que fica brincando, não, eu vou para o inferno que é mais alegre. Vai, miserável. Vai, que Deus te mostre 2 minutos no inferno antes de você morrer, para vamos ver se você vai continuar com essa ideia. Então, aí Jesus apareceu aos 11, então. E o que Jesus fez? A primeira coisa, por isso que eu falo, nós temos que ler e crer, ter fé. Você quer acreditar em Jesus? Ponha toda a tua força nisso, então. Creia de todo o coração, não é superstição, não é nada. Vai procurar conhecer, para que eu possa conhecê-lo, para que eu possa conhecê-lo. Vai ler a palavra dele, pede ao Espírito Santo que vem. Vamos buscar tudo que é de Jesus. É igual eu tomei uma decisão. Eu conheci os Vedas, os Krishna, o Buda, o livro do Kardec, de várias religiões eu pesquisei, estudei, fui atrás, li, nenhuma me satisfez, o único que me satisfez foi o cristianismo. Aí eu decidi por Jesus, então livre vontade, não é emoção, não é nada, é bom senso, aí eu vou pesquisar tudo que é de Jesus, e foi com ele que eu me encontrei na verdade. Caminho, a verdade e a vida, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E não misture os vinhos, se você está em outra religião, fica com sua religião separadinho, você está mais digno que você ficar misturando. Então diz assim, ó. Então Jesus, por fim apareceu aos 11, o que Jesus fez? Censurou-lhes, deu bronca neles a incredulidade e dureza do coração por não acreditarem nos que eu tinham visto ressuscitado. E Jesus disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que evangelho? Essa boa nova aqui que nós estamos falando. Jesus te salva onde você estiver aí para levar você para o céu, que tira do teu pecado, da tua tristeza, da tua depressão, da tua doença, te livra das garras dos demônios. Entendeu? Te salva, te cura, te dá paz, te dá alegria, já começa a ter um antigosto do céu aqui e depois vai para o céu, já começa a ser feliz aqui, realizar os seus projetos, seus sonhos. Ressuscita os meus sonhos, né? Tem uma música que fala isso muito bonito, né? Ressuscita os meus sonhos, ressuscitou Lázaro, né? Tira a pedra, né? Tira a minha pedra, né? A música fala, tira a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, ele vai ressuscitar os teus sonhos, não interessa a idade que você tenha. Ah, mas sou velho, não interessa, para Deus não tem nada disso. Nada, Jesus, aliás, não falou só para ele. Jesus falou assim, tudo é possível que crê. O homem falou assim, o senhor pode? Eu vejo essa passagem, eu dou risada. Desculpa, Jesus. O homem chegou na cara de Jesus e falou, o senhor pode alguma coisa. Mas é os apóstolos, com as presepadas deles, a falta de fé, fez o homem, em vez de aumentar a fé do homem, fez o homem duvidar até do poder de Jesus. Chegou para Jesus e falou, o senhor pode alguma coisa? Liberta o meu filho. O filho dele era oprimido por um demônio, um satanás, um endemoniado que era surdo, fazia o menino ser surdo e mudo. E o pai mesmo falou, ora joga o meu filho no fogo, ora joga na água para tentar matar ele. E aí eles achavam que era doença da mente. Existe doença da mente, mas muitas doenças, principalmente da área de esquizofrenia, são demônios que põem na pessoa. Algumas doenças são da parte física mesmo, postas pelo demônio, mas não opressão maligna, possessão maligna.
Agora tem muitos que são possessão maligna, e no caso do menino era. Tanto é que Jesus repreendeu o demônio, né? E aí os urubu de plantão, o menino caiu duro, seco no chão, aí fala, matou o menino. Aí Jesus foi conversando com o pai, falou, não escuta esses urubu não. Quanto tempo o rapaz tem? Ah, tanto tempo, o Senhor Jesus mostrou que estava no controle. E aí pegou e tocou o demônio e levantou o rapaz totalmente são, curado, liberto. Então Jesus falou para esse pai, tudo é possível ao que crê. Então acredite, creia, né? Tome posse. Ide por todo mundo e pregai essa boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer, tá vendo? Quem crer, mas quem não crer será condenado, já está condenado, né? Até que volte a crer novamente. Quem crê no quê? Em Jesus Cristo, na salvação, nessa aliança que ele fez no sangue dele, nessa vida nova, no céu, no paraíso, na misericórdia divina. Quem crê na misericórdia dele. Em algo que Jesus fala aqui embaixo. E a gente já viu acontecer algum desses milagres, viu, na nossa vida de oração. Com o tempo pode ser que a gente conte alguns deles. Ó. Olha o que Jesus fala aqui em 17, ó. Marcos 16, 17. Esses milagres acompanham os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome. Expulsarão os demônios aqui? Em meu nome, no nome dele. Falarão novas línguas. Acontece no nosso meio. Dom do Espírito Santo. Manusearão serpentes. Já fui picado por um monte de bicho. Né? Inclusive já tive... mas úlcera não entra aqui, né? Úlcera no duodeno, sei lá. Manusearão serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Leptospirose. Eu bebi. Tem gente que é contaminado por ferida. Eu bebi leptospirose. Bebi água de urina de rato. Socorrendo as pessoas na enchente. Não morri porque, apesar que cheguei a ver a luz, viu? Uma hora eu conto. Cheguei a ver a luz, mas misturei a Ave Maria com o Pai Nosso, com tudo com a oração. Falei que queria cuidar da Rosa, que era minha noiva, né? Cuidar nada, eu queria me livrar da morte. Gente, eu vou encerrar, depois a gente continua isso aí. Não vai estourar o tempo. E vocês perguntam, peça aí, senão eu vou parar de fazer, né? Tá bom, gente? Quer dizer, parar não vou, né? Porque Jesus me mandou fazer, eu faço em obediência a Ele. E eu não posso pirraçar, não. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filho, mas eu não posso pirraçar, apesar de ser da família. Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Jesus. Senhor Jesus, abençoe essa pessoa, envia os teus anjos, meu Deus, com essa palavra para cumprir o que diz aí em Marcos 16:15. Esses milagres acompanharão os que crerem, né? E Jesus confirmava as suas palavras com prodígios, milagres e cura. Então envia o teu Espírito Santo, os teus anjos, Jesus, acorrentando os demônios, afastando da pessoa, dando paz, curando das doenças da mente, do coração, da alma, do espírito, liberta, Senhor. Vai com teu poder, assim como o Senhor libertou Maria Madalena, Senhor, dos 7 demônios, Senhor. Tocou, tira os demônios dessa pessoa, liberta ela, Senhor. Em teu nome, Jesus, que os demônios sejam acorrentados, cessados e afastados para longe. No lugar, coloca os teus anjos dentro, coloca a luz do teu Espírito Santo, meu Deus. Afasta todo mal, todo espírito maligno. Enche com a tua paz, com a tua luz, Senhor, que dá alegria da vida, Senhor. Obrigado pela alegria da vida nas pequenas coisas, meu Deus. Te louvo e te agradeço por toda a alegria que o Senhor tem me dado, Senhor Jesus. Eu te pedi, venho te pedindo alguns dons e o Senhor vem me dando, Senhor. Que essa pessoa aprenda a pedir também. Pedi e recebereis, tu disseste, Jesus. Batei e abri-se-vos-á, buscais e achareis. Que essa pessoa possa acreditar nisso de todo o coração e buscar e vai achar e vai encontrar. Vai encontrar felicidade, Jesus. Vai encontrar felicidade, mesmo nas dificuldades do mundo, vai encontrar a felicidade. E quanto mais dificuldade, mais felicidade. Até nós nos encontrarmos contigo, Senhor Jesus, e podemos te abraçar pessoalmente. Nós te louvamos, te agradecemos, Obrigado, Senhor Jesus. Sejam bem-vindos novos que vão chegando ao canal. Quem quiser compartilhar, compartilhe. Leve isso para teus parentes, os vizinhos, amigos e inimigos. Jesus disse, ainda há tempo, ainda há tempo. Convertei-vos, ainda há tempo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.